TVC 16. Aqui você se vê. Olá, o programa original desta quinta-feira, 4 de junho, está no ar. Vamos começar esta edição falando de transporte coletivo. Em Petrópolis, o governo municipal vai cobrar que as empresas de ônibus aumentem o número de veículos nas ruas para atender a população, com o objetivo de evitar aglomerações dentro dos coletivos e proteger a saúde dos usuários. O governo municipal agendou, para esta quinta-feira, uma reunião com os empresários de ônibus para debater sobre as demandas provenientes do sistema de transporte em Petrópolis. Abre aspas. Infelizmente, todos os setores tiveram perdas econômicas com o advento da pandemia no país, mas temos observado que a população está sendo prejudicada e se faz necessária uma melhora rápida na questão da oferta de ônibus. Vou cobrar que as empresas atendam a esse pleito e aumentem a oferta de carros nas linhas para que não haja principalmente aglomeração dentro dos coletivos. Temos que pensar na saúde de cada petropolitano em primeiro lugar, fecha aspas, disse o prefeito Bernardo Rossi. Antes da expansão do novo coronavírus, as 232 linhas do município eram atendidas por 364 veículos. Durante o período da pandemia, 180 carros estão em circulação, uma redução de mais de 50% na oferta de coletivos. O município de Petrópolis terá intervalo de 14 dias para flexibilização entre as linhas. A amarela, que seria na próxima segunda-feira, dia 8, tem agora previsão para o dia 15 de junho. O município também segue recomendação dos Ministérios Públicos Estadual e Federal para espaçamento maior entre as linhas e optou por seguir as recomendações dos Ministérios Públicos Estadual e Federal e estender a previsão de funcionamento dos estabelecimentos incluídos na linha amarela do plano de retomada gradual do comércio e serviços para o dia 15 de junho. Só lembrando que a linha branca começou agora, dia 1º de junho, e na sequência viria a linha amarela na próxima segunda-feira, dia 8, mas por recomendação dos Ministérios Públicos Estadual e Federal, a Prefeitura vai acatar, vai dar esse distanciamento de 14 dias, a linha amarela só vai começar a funcionar no dia 15 de junho. A medida que teve embasamento em orientações do Ministério da Saúde na nota técnica da Secretaria Municipal de Saúde também tem o objetivo de manter os índices de contaminação estáveis durante o período de pandemia em Petrópolis. Na última semana, os Ministérios Públicos Estadual e Federal fizeram recomendações a respeito do plano à Prefeitura. Todas foram analisadas pelas equipes técnicas da Secretaria de Saúde e Vigilância Epidemiológica. A Prefeitura concluiu, então, seguir todas as recomendações, entre elas a que estabelece nova data estimada para o segundo passo da flexibilização, promovendo assim um espaçamento de 14 dias entre cada uma das linhas. A alteração também vai dar à Prefeitura um panorama mais completo de como a Covid-19 está circulando no município a partir da flexibilização da linha branca, que entrou em vigor no último dia 1º deste mês. Vale lembrar que o monitoramento da curva da doença continua e a Prefeitura pode recuar do plano de abertura gradual a qualquer momento, não descartando um possível lockdown. E a fiscalização da Prefeitura de Petrópolis inutilizou 31 quilos de carne em açougue do centro histórico. O alimento foi manipulado de maneira irregular pelo estabelecimento sob o risco de contaminação. No fim da tarde desta quarta-feira, equipes de fiscalização de posturas e vigilância sanitária da Prefeitura Municipal de Petrópolis inutilizaram 31 quilos de carnes manipuladas de forma irregular pelo açougue Serve Bem, localizado na rua Caldas Viana, no centro de Petrópolis. Os fiscais identificaram a irregularidade durante a ação de verificação da flexibilização do retorno do funcionamento gradativo do comércio.
As equipes de fiscalização identificaram a carne fracionada em bifes à milanesa e também temperadas, o que é proibido pela legislação sanitária através de resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, que estabelece boas práticas nos serviços de alimentação, determinam que carnes só podem ser manipuladas por indústrias, onde é feito controle para evitar a possibilidade de contaminação bacteriana dos produtos alimentícios, o que não é possível garantir em lojas. O fracionamento, ou seja, o corte, a moagem ou maceração, só pode ser realizado após o pedido feito pelos clientes e na frente deles, nunca previamente. A manipulação destes produtos sem controle sanitário tem alto risco de contaminação bacteriana, o que pode gerar toxinas resistentes ao cozimento e causar doenças em quem consome os alimentos. Por isso, todos foram inutilizados. E Petrópolis tem novo secretário de Desenvolvimento Econômico, é Marcelo Soares. Ele foi anunciado ontem pelo prefeito Bernardo Rossi em reunião com o secretariado, ontem, quarta-feira à tarde. Ele é petropolitano, tem 62 anos e vem da iniciativa privada. Alô, eu sou Marcelo Soares, acabei de assumir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Petrópolis, a convite do prefeito Bernardo Rossi. É um grande desafio, especialmente nesse momento de pandemia, mas eu fiquei muito feliz com o convite. Já tenho algumas ideias para implementar. A missão que o prefeito me deu foi pensar Petrópolis pós-Covid-19, o que vai ser da cidade depois que isso passar, ou planejar a cidade para depois que isso passar. E eu já vou começar o trabalho conversando com a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com os demais secretários da Prefeitura, aproveitar o trabalho que o Marcelo Fiorini fez na pasta e botar o meu tempero lá, minhas ideias, o meu jeito e tal, junto com o que já tenho, que deu certo, que já está andando, enfim, aproveitar daí. Então, inovar, enfim, buscar trabalhar junto com a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e com os demais secretários, e para garantir que Petrópolis tenha dias melhores pós-pandemia. Petrópolis tem novo SEI, um dos novos centros de educação infantil criado pelo poder público para aumentar a oferta de vagas na educação infantil no município é o SEI Dagmar Rolando, em Correias. O SEI já tem 238 crianças de 2 a 5 anos matriculadas. O prefeito Bernardo Rossi esteve nesta quarta-feira no Centro de Educação Infantil e durante a visita aproveitou para conferir os brinquedos e mobiliário novos adquiridos para o novo espaço. Na ocasião, Bernardo Rossi salientou que ainda não há previsão de retorno para atendimento nas unidades da rede municipal de educação. Todos os novos espaços foram pensados nas crianças para que elas tenham conforto e segurança. O centro educacional é lindo, tem uma área externa maravilhosa e foi equipado para atender as crianças da melhor forma possível, disse a secretária de Educação, Márcia Palma. Além de salas preparadas para as crianças, o SEI conta com uma área externa, brinquedos educativos, espaço para artes, brinquedoteca e horta. O Centro de Educação Infantil também recebeu mobiliário novo, como carteiras, mesas de refeitório, armários, estantes, caminhas e brinquedos, além de ventiladores, micro-ondas, refrigerador e TV. Grades de segurança também foram colocadas no Centro de Educação Infantil. E vamos continuar falando de coisas boas? Em 20 dias, a segunda fase da campanha #Petrópolis no combate ao coronavírus, Seja Solidário, já arrecadou 10 toneladas de alimentos que possibilitaram a doação de 636 cestas básicas a famílias em vulnerabilidade social aqui no município de Petrópolis. No total, a campanha já contabiliza 28 toneladas de alimentos com a entrega de 1.700 cestas básicas. A campanha é uma parceria entre a Prefeitura, o Covida, que é o Grupo Remir, e a Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos. As doações podem ser entregues nos diversos postos de coleta espalhados por mercados, farmácias, pet shops, entre outros estabelecimentos da cidade. Também podem ser feitas em dinheiro, através da conta da PPO,
que é no Banco Itaú, agência 9244, conta corrente 24940, dígito 6, o CNPJ na tela, 36548-949/1000, contrato-78. Uma porcentagem das doações fica para a ajuda dos pacientes oncológicos e outra revertida em compras para as famílias em vulnerabilidade social. Estão sendo recolhidos alimentos, produtos de higiene pessoal e ração para os animais. O atendimento é feito pelos números 0800 024 2526 ou 2233 8108 e ainda 2233 8110. Todas as solicitações passam por análise de técnicos da Secretaria ou visita domiciliar. Bem, vocês que acompanham todos os dias aqui no programa Originais Notícias e também algumas dicas para a gente passar por esse momento. Hoje eu vou conversar com uma pessoa que tem toda a autoridade para falar desse assunto, que são os idosos. Porque nesta época de pandemia, os idosos têm sofrido muito com o isolamento e também têm sofrido muitas críticas, porque às vezes eles precisam sair de casa. Bem, eu converso agora com a Silvana Coelho, que há muitos anos trabalha com os idosos. Pode falar isso muito bem, né, Silvana? E agora é um momento difícil para todos, mas acredito eu que muito mais para os idosos. Beth, muito bem colocado por você. E lógico que nós não estamos aqui levantando a bandeira do idoso ir às ruas, muito pelo contrário, é para ficar em casa. Mas ele acomete de duas situações. A grande maioria mora sozinho e isso já dificulta muito o isolamento para ele. E o mundo digital é algo muito distante da realidade dele, para a grande maioria. Então o que eu decidi fazer, né, por conta até desse trabalho de 23 anos, é uma história, lidar com eles, eu resolvi fazer um vídeo explicativo de uma forma assim muito didática e simples, não técnica, mas muito simples, para ensinar o idoso a começar a se inserir no mundo digital através do celular. Para que ele possa se comunicar com seus familiares pelo WhatsApp, que ele saiba utilizar um YouTube, onde ele tem acesso a receitas, a vários eventos, várias lives que estão acontecendo, né? Para quem não sabe, são os shows musicais, assim como também o Google. Então, na verdade, eu fiz um vídeo bastante enxuto, onde nós temos ali essas 3 ferramentas, explicando um passo a passo. Eu disponibilizo em PDF essa cartilha, que foi elaborada por mim de uma forma muito simples, despretensiosa, mas com esse intuito de levar para esse idoso o mundo digital, porque hoje nós não conseguimos mais vivenciar o nosso dia a dia sem essa realidade. Então, por que não esse idoso também não está inserido em algo, principalmente, que ele ajudou a construir? É verdade. Você está falando do vídeo, as pessoas ficam pensando, será que é complicado? Será que é longo? Não, gente. Espera aí, vocês vão assistir agora, que junto com a gente vai rodar o videozinho e a gente volta a conversar. Para ensiná-lo a passar mensagem de áudio, o ideal é quando você... Vamos lá, vou dar um exemplo. Você clicou lá para mandar mensagem para alguém no celular, para explicar para ele, né? Vou mostrar aí na telinha uma imagem. Aí a gente tem o microfonezinho, correto? Você vai ensinar ele qual é essa imagem. Você vai mostrar a imagem do microfone e fazer um movimento de levantar. Repete isso várias vezes, deixa ele fazer. Mostra e faz, repete. Calmamente. Aí você explicou para ele como é que funciona o áudio e deixa ele falar. Hoje em dia ainda é mais fácil o WhatsApp, porque nós não precisamos ficar segurando. Quando foi lançado o aplicativo, nós tínhamos que ficar segurando o microfone, aí era complicado. Agora não, mas tem que ensinar esse movimento. Ele vê o que é o microfone, a imagenzinha, e fazer esse movimento de subir e descer, até entender que quando ele sobe, ele grava, e quando ele aperta, vai a mensagem para a pessoa. Muito simples, muito fácil. Beth, mas para você é fácil? Não, para o idoso, da maneira que você fez, ficou muito bacana. Na verdade eu fiz para ele, pensando nele. E assim, isso é uma receita que já deu certo. Eu vou dar um exemplo aqui. A minha mãe, quando ela foi perdendo a mobilidade, a primeira coisa que eu fiz foi inseri-la no mundo digital. E foi com esse passo a passo. Isso deu um salto de qualidade de vida para ela espetacular.
E outros idosos também, aos poucos eu fui explicando. Então, assim, pode fazer que dá certo. Bem, Silvana, o que eu tenho observado, e todo mundo, daí que vem as críticas, que os idosos, alguns, a gente não pode generalizar, são teimosos. Ah, Beth, mas eu preciso ir ao banco, sim, precisa assinar, tem que ser realmente a pessoa. Mas muitas das vezes, a gente gravando nas ruas, a gente vê eles estão sentados nas praças conversando. E algumas das vezes até sem máscara, que é obrigatório, mas minha preocupação não é com a lei, minha obrigação é com a saúde do idoso mesmo. E por que eles são tão teimosos assim, você que tem experiência de 23 anos convivendo? Boa pergunta. Até o que eu costumo dizer, o tempo do idoso é muito diferente do nosso. Eles têm uma pressa em viver, em realizar, que vai muito além da nossa compreensão. É como se assim, eu não posso deixar escapar nada. O que vier é lucro, no melhor sentido da palavra, mas nesse caso que nós estamos vivenciando, no pior sentido. Então, é uma característica muito dessa geração e muito em função do tempo de vida deles. É realmente isso, Beth. Eu não posso deixar passar nada. Preciso viver o hoje intensamente, da melhor ou pior forma possível. É muito dentro desse raciocínio. Então não é... Porque tem muita gente que fala assim, o idoso vai virar um criança. Não tem nada a ver, não é pirraça, é essa necessidade mesmo de aproveitar cada minuto, é isso? Não é pirraça, não é arrogância. Existe a teimosia? Existe. Mas tem esses outros fatores também, essa pressa, o tempo ser diferente do nosso, é importante colocar isso, esse tempo dele, assim como também o isolamento, que é muito maior. Muitos idosos já sofriam essa solidão e encontravam acalento socialmente, com outras pessoas, com os seus afins. Então, se você me permite, eu faço um apelo para os familiares. Sim, fica à vontade, né? Claro. Você que tem o seu idoso, você que é filho, neto, enfim, dá uma atenção redobrada nesse período agora. Tenta chegar mais perto desse idoso. Ensina com calma ele ser uma pessoa digital, para que ele possa estar inserido e sossegar dentro de casa. É verdade, eu vejo também os avós, né? Sente muita falta dos netinhos. Aí fala, faz videochamada, ok, mas não é a mesma coisa que abraçar a criança, que está junto. Mas infelizmente a gente sabe que a maioria das crianças, elas não apresentam nem sintoma. Não quer dizer que elas estejam infectadas, mas uma ou outra pode estar, e aí, como vai fazer? Passar para o idoso é complicado, né? É complicado. E o mundo, aí você está falando da videochamada, tem idosos que nem isso têm esse acesso, por conta dessa dificuldade que nós falamos aqui. Por isso que é bacana, quando esse idoso está inserido e ele aprende a manusear o celular, é fazer videochamada, chamada de voz, para que ele possa realmente, minimamente, matar essa saudade através da tecnologia que está aí à nossa disposição. É verdade, eu já falei aqui várias vezes, talvez você concorde, eu sempre falo assim, se você não tem um parente próximo, no sentido próximo, que mora perto, você pode pedir um amigo que você é amigo, confia, óbvio. Você pode pedir um vizinho que você não é tão amigo, mas você confia, sabe que é uma pessoa boa, para que vá ao mercado, para que vá à farmácia, que faça alguma coisa. Mesmo tendo serviço de delivery, às vezes você tem que explicar exatamente o que você quer. Uhum. E às vezes só no WhatsApp ou telefonando você não consegue falar exatamente o que você quer. Então eu sempre falo assim, procura alguém de confiança para fazer esses serviços de rua e evitar estar se expondo. Não, o que é você acha verdade. disso? Até porque, Beth, se já é difícil para nós utilizarmos o serviço do delivery, porque nós temos a necessidade de tocar, de ver o produto, você imagina para essa geração. Então, minimamente, quem puder aí contribuir dessa forma, que a Beth colocou de forma brilhante, ajuda a esse povo ficar em casa. Mas não é só ficar em casa, é não ficar isolado de tudo. Porque a pior coisa nesse momento é esse tipo de isolamento social. O toque já tá fazendo falta. Imagina não ter acesso a nada, não é, Beth? Antes eu vou reforçar essa questão do isolamento, mas vamos dar um alerta, porque tem muita gente também se aproveitando dos idosos, né?
Fala assim, eu posso, pessoas que não são conhecidas, mas não são amigas, confiáveis, falar assim, me dá o seu cartão que eu vou sacar, vou pagar as contas para você. Isso é perigoso, né? Muito perigoso, Beth. Se isso já acontecia, imagina agora. E a quantidade de ligações que eles recebem também. Tem que ficar atento. Aí é o que eu falo já há muito tempo e reforço. É igual a questão do idoso que o familiar coloca numa instituição própria, né? Os antigos asilos, vamos dizer, uma instituição de longa permanência. Casa de repouso, mais ou menos. Casa de repouso. Uma coisa é a necessidade de ter que colocá-lo lá. Não significa que você vai abandoná-lo. É bem diferente. Mesma coisa, o idoso mora sozinho, não quer dizer que você vai abandoná-lo. Fica de olho nesse tipo de atenção, desses golpes que às vezes até familiares fazem, né? Você sabe disso. Sei, sei. Infelizmente sei. Isso acontece em muitas famílias, nossa, é triste. Agora, voltando à questão do isolamento, então se você é idoso, assistiu esse vídeo, ele vai ficar salvo no Facebook, vai ficar salvo no YouTube. O Facebook é mais fácil para o idoso. Se você não entendeu, pode ver. E também, claro, se você não quiser ver aqui no programa, deixa o seu YouTube, que tem lá o vídeo também. Tem o vídeo lá à disposição, inclusive está disponível. É Silvana Coelho mesmo, para então facilitar. É facinho. É fácil, não tem como esquecer. E está em PDF também o arquivo das imagens. Porque o papel, para o idoso, é mais fácil. Verdade. Então, quem puder imprimir, além de explicar, imprime, porque ele visualiza de uma forma mais clara e aquilo fica mais fácil. E não é porque o idoso tem dificuldade de aprender, não. A criançada de hoje nasceu com o chip da cabeça. É verdade. Né? Já são chipadas. Não é para idoso, eu acho que até para gente. Quando eu preciso absorver uma coisa, eu tenho que ter o papel. Tem que ter o papel, não tem? Então não é só para o idoso. Ficar lendo tudo ali me cansa, aquela luz me incomoda, eu imprimo. Quando eu preciso realmente entender, absorver, estudar, eu tenho que imprimir. É mais didático, né? É mais didático e você tem uma troca ali com o papel, tem um sentimento. Eu acho muito frio essa coisa da telinha, essa luz nos olhos. Então, pra gente, que ainda não chegou à terceira idade, já é difícil esse negócio da telinha, porque a gente... Imagina. Isso aí é bom o pessoal da era do chip, né? Que já nasce com o chip aí embutido. Vamos imprimir essa cartilha aí e distribuir para os nossos idosos. Então, vamos fazer aqui uma despedida breve. Pode voltar, em outros momentos a Silvana vai voltar para falar mais um pouquinho desse assunto, porque os idosos, Silvana, eles serão ali os últimos a serem liberados da quarentena. Então você que é idoso, fique em casa, peça um familiar para ajudá-lo a você ficar antenado em tudo que acontece, preste atenção nos golpes que acontecem por aí também. Enfim, a nossa intenção é poder incentivar você a ficar em casa, mas da melhor forma possível. Eu vou encerrar nosso papo aqui dando os parabéns a todos os idosos que estão fazendo a sua parte, e aqueles que não estão fazendo, façam. Em especial para a dona Anne, que é minha vizinha, ela tem 80 e algo já, não sei exatamente, se 87, 88. Mas assim, ela tinha uma vida super ativa, ela ia ao mercado sozinha, fazia tudo sozinha, ela mora sozinha, fazia tudo sozinha, mas está fazendo a parte dela, né, dona Anne? Está em casa, quietinha lá, a filha dela leva as coisas, já me deixei também, já me ofereci, porque eu sou vizinha, não me custa nada, né, já que eu estou na rua todos os dias gravando. E ela está assim, uma gracinha, não passa da porta. E está lá feliz e contente, ela cozinha, assiste lá a programação na TV. Então está se distraindo, porque é um perigo a pessoa se isolar, porque aí pode vir a depressão, que é tão danoso quanto, né? Sim. Depressão mata, a gente sabe. Flávio Migliacho que eu diga, né? Então tá, eu vou encerrar aqui, porque já que a gente falou de depressão, a psicóloga Leandra Iglesias tem trazido todos os dias, tem enviado vídeos, dando uma ajuda ao pessoal que está em casa. E para você também que é idoso serve, porque são dicas maravilhosas para a gente atravessar a quarentena sem tantos danos mentais. Então vamos conferir agora. Leandra Iglesias, vale muito a pena, imperdível. Olá, mais uma vez estou aqui como psicóloga, especialista em dependência química e outras compulsões e também coordenadora de políticas sobre drogas de Petrópolis, e venho falando sobre transtornos mentais, como a depressão, como a ansiedade,
falei sobre algumas dicas para você lidar com esses transtornos mentais e hoje eu vou falar sobre o estresse, que todos nós passamos, todos nós somos acometidos por estresse em alguma época da nossa vida, em alguma situação. E o estresse ele é gerado por uma manifestação física de uma pressão excessiva, que pode ser uma pressão de si mesmo, uma pressão interna, e uma pressão externa, uma pressão que vem de fora, que pode ser do trabalho, dos estudos, em época de provas, não é? Em épocas de TCC, quando você termina uma formação, quando tem que apresentar um trabalho, então estudos, e também de relacionamento. É muito comum estresse em relacionamento, numa reunião, numa união de casamento, por exemplo, né? Então, o estresse, que pode ser tanto interno quanto externo, ele traz algumas manifestações também físicas, porque ele altera, o estresse altera também as nossas substâncias neuroquímicas, as substâncias do nosso cérebro. E o estresse causa a fadiga, a irritabilidade, a agressividade, a insônia, muito comum a insônia, não é? A irritabilidade é muito à flor da pele, que muitas vezes a pessoa não quer ser ofensiva e agressiva, mas acaba sendo, não é? Descompensa completamente a sua parte hormonal também. O estresse gera uma série de complicações, uma série de comprometimentos, sem dúvida nenhuma, no nosso repertório emocional, e que tem muito a ver com esse momento de agora também, não é? Como lidar com o estresse no momento de pandemia, no momento de insegurança, de incerteza, novamente dizendo, de como você vai voltar às suas atividades, que novo normal será esse que estão falando tanto, como redesenhar e ressignificar a sua vida. Então o estresse está hoje para todos nós como em alta, não é? Quem de nós não está estressado por tudo isso, com medo, com as preocupações excessivas, e isso tudo alterando o seu estado de humor, alterando o seu estado emocional. Então, para o estresse, principalmente, a gente tem recebido muito ultimamente nos consultórios pacientes com depressão, com ansiedade, com crise de pânico e oriunda de um estresse no trabalho, o que a gente chama de burnout. Então, o burnout é esse estado excessivo de estresse que traz sintomas de depressão, sintomas de ansiedade e que estão correlacionados ao trabalho, muitas vezes por assédio, ou assédio moral, ou assédio sexual, assédio de abuso de poder. Então, está sendo muito frequente licenças médicas, né, e vão chegando aos nossos consultórios, essas pessoas que estão num grau excessivo de estresse, chegando a desenvolver esse quadro de burnout. Então, qual é a dica? Como eu falei anteriormente, o respirar, o meditar, o relaxar, esse tripé eu vou me repetir inúmeras vezes, porque sem dúvida nenhuma é uma base para você, fora medicações, é claro, eu vou falar num outro vídeo sobre medicações, mas é o recurso que você tem, extremamente saudável e eficaz para você poder lidar com situações de estresse. Então respire, evite confrontos. Você sabe que não está muito bem, você sabe que não está no seu alinhamento, no seu ajustamento, por mais delicado que isso seja. Então, evite discussões, não é? Procure disciplinar o seu horário de alimentação e de sono, que é extremamente importante. Faça exercícios físicos, né? Caminhada, exercícios físicos, o que der para fazer em casa. Faça também uma relação de coisas boas e prazerosas e divertidas que você possa fazer, que você possa colocar em prática. Mesmo nesse período, assista a filmes de conteúdos leves, séries de conteúdos leves. Procure fazer o relaxamento com uma música instrumental, ao som de natureza, de água, de pássaros. Isso tudo ajuda a relaxar, ajuda a oxigenar o seu cérebro e
melhorar a sua condição de estresse. E caso você esteja mesmo à flor da pele, num alto grau de estresse, em que você não esteja dando conta, e isso está trazendo uma série de prejuízos, não deixe de pedir ajuda especializada, ajuda capacitada, para você lidar com as situações de estresse em qualquer momento da vida, afora Covid-19. E como estamos ainda nesse período de pandemia, a orientação é, se possível, fique em casa e siga as orientações necessárias para a prevenção ao vírus Covid-19. Muito obrigada, Leandro. Nós deixamos agora a Praça Duque de Caxias, mais conhecida como Praça de Skate. Vamos direto para UPA Cascatinha, porque hoje é dia de higienização com o 32º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha. A gente se encontra lá. Continuamos nas ruas, mas agora com notícias. Estamos aqui na UPA Cascatinha e eu converso agora com o coronel, que é o comandante do 32º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha, Coronel Alain, sobre um assunto que vocês já conhecem, um trabalho que vem sendo feito de grande relevância para a sociedade nesse momento de pandemia, né, Coronel? E hoje aqui na UPA Cascatinha. Bom dia, Beth, bom dia a todos. Realmente é um trabalho importante, que ele ameniza ali a disseminação do novo coronavírus, né? E nessa unidade de pronto atendimento, que a partir de 1º de junho agora, ficou como referência no município de Petrópolis para atendimento a essas pessoas acometidas da Covid-19. Aqui é um trabalho intenso de UTI, inclusive nós estivemos aqui no dia que o prefeito fez essa abertura para atendimento da UTI aqui na UPA Cascatinha. Então, mais do que nunca, agora é necessário ter todo esse cuidado com a desinfecção. Sem dúvida, é um trabalho importante, né? Porque ele diminui aí a contaminação entre as pessoas, né? Essa desinfecção é feita por nossos militares capacitados para isso. É uma solução normal de água e hipoclorito. E com essa atitude, com essas ações, a gente ajuda aí a mitigar e a prevenir a contaminação do novo coronavírus na sociedade petropolitana. Enquanto a gente conversa aqui, dá para sentir o cheiro, não é nada insuportável, dá para sentir o cheiro, dá para sentir que está sendo feita a desinfecção, mas não é nada insuportável, dá tranquilamente para as pessoas circularem. Coronel, já há um tempo que vocês vêm desenvolvendo, a gente tem acompanhado nos terminais rodoviários, também na UPA Centro já foi feito. Há quanto tempo esse trabalho já segue? Nós já estamos com as nossas ações aí cerca de 2 meses, né? Ela tem 2 espectros, vamos fazer. As ações solidárias, que é as doações de sangue, a campanha do agasalho, que está em plena atividade, e a campanha de arrecadação de alimentos, que tivemos uma arrecadação expressiva de mais de 3,5 toneladas de alimentos, beneficiando mais 4 entidades aí filantrópicas. E essas infecções que ocorrem aí nos grandes áreas de circulação, né, na cidade. O senhor falou da campanha do agasalho, vamos dar uma reforçada aqui. Como a pessoa pode contribuir para a campanha do agasalho? Pois é, nós temos hoje 3 pontos de arrecadações. É o batalhão, no 32, ali no Valparaíso, 32º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha, a 2ª Igreja Batista, na rua Santa Teresa, e na unidade de Hemocentro ali do Santa Teresa, né? É um banco de sangue ali, também tem um ponto de arrecadação das coletas dos agasalhos. E lembrando sempre, gente, agasalho em bom estado, pode ser usado em bom estado, limpo, totalmente limpo. Não adianta você pegar uma roupa que está mofada lá e jogar para doação, isso não é doação, isso aí é para você jogar fora. Doação, você pegar uma roupa limpinha, em bom estado, colocar na bolsa, e entregar em um dos 3 pontos, que é o batalhão, a 2ª Igreja Batista na Rua Teresa e também o banco de sangue do Hospital Santa Teresa. Só entregar lá e falar que é para a campanha do 32º Batalhão, é isso? Isso, é o nosso montanhismo solidário. E também pode ser roupa de cama, né? Mantas, cobertores, que também serve para agasalhar as pessoas aí nesse momento de inverno. Bem, o trabalho de vocês a gente já conhece, vem mostrando, a população está acompanhando. E ele segue até o final da pandemia ou ele já tem data para parar? Não, a sociedade petropolitana pode contar conosco em todos os momentos e ele não tem previsão ainda de término, né? Enquanto tiver as necessidades e demandar, nós estaremos prontos para apoiar os governos municipais, federais, estaduais.
Só lembrando, tem a supervisão do coronel, são 15 militares trabalhando, é isso? Isso, o efetivo permanece ao todo 15 militares. Aí é feito todo o trabalho, vocês podem observar aí nas imagens, todos com EPIs devidamente, que tem que ser usado, que é um EPI especial para mexer com esse tipo de material, de solução. E é um trabalho rápido, né? Não é uma coisa que toma muito tempo, chega, faz serviço e vai embora, é isso? Realmente, o pessoal já está com a capacidade, né, desenvolvida, a expertise, e realmente é todo esse cuidado, são procedimentos aí passados pela Escola de Instrução Especializada, né, que mexe com esse, que também tem a sede do nosso batalhão de defesa química, biológica, radiológica e nuclear. Então é o pessoal capacitado e nós temos maior quantidade de efetivos para realizar essas desinfecções, né? Nossas limitações talvez está na logística de material, mas estamos aumentando essa capacidade para aumentar aí as nossas ações junto à prevenção da Covid-19. Então, comandante, antes de nós encerrarmos esse, não digo nem entrevista, é um bate-papo, comandante já bem familiar aqui no programa original. Antes de a gente terminar esse bate-papo, quer deixar uma mensagem para a população, um recado? Fica à vontade. Tá joia, obrigado, Beth. Primeiro agradecer, né, a nossa TV original aí pelas nossas coberturas, pela divulgação do nosso trabalho e reforçar para a sociedade petropolitana que nós estamos sempre à disposição, 7 dias da semana, 24 horas por dia. O 32 é uma instituição de Estado, né, e de pronta permanência aí para atender as demandas da sociedade. Muito obrigada, comandante. Bem, e quinta-feira, aqui no programa original, você sabe que é dia do quadro e seus direitos com o advogado Daniel Vasconcelos e nós vamos agora conferir. Hoje no quadro Seus Direitos, o tema é a suspensão do direito de dirigir, que trata o artigo 218 do Código de Trânsito Brasileiro. Foi questionado no STF o trecho da lei que permitia a suspensão imediata do direito de dirigir caso o condutor fosse flagrado dirigindo em velocidade 50% maior que é permitido. Então, significa dizer que a pessoa que for flagrada dirigindo em velocidade 50% maior do que é permitida, ela terá o direito de dirigir suspenso de forma imediata. O questionamento junto ao STF ele foi no sentido de que essa aplicação imediata da suspensão ela fere princípios constitucionais, que são os princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal. Desse modo, foi tentado a demonstração que a aplicação imediata dessa norma poderia trazer abusos em prejuízo da população. O princípio do contraditório e da ampla defesa, falando de maneira simples, consiste neste caso dentro do direito que a pessoa tem de se defender dessa infração, usando todos os meios de prova em direito admitido. Então a discussão no STF girou em torno se a aplicação da sanção administrativa ela deve ocorrer após a conclusão desse processo administrativo ou antes, na forma do artigo 218 do CTB. O artigo 218 do Código de Trânsito Brasileiro, ele trata da aplicação imediata. Então essa foi a discussão junto ao STF. Para que vocês entendam essa questão, ela foi levada ao STF para que ele realize o controle de constitucionalidade dessa norma. Então, basicamente, o STF ele vai julgar se aquela norma ela é uma norma constitucional ou se aquela norma ela é uma norma inconstitucional, se ela fere ou se ela respeita a nossa Constituição Federal de 1988, que é a Carta Maior de nosso Estado. Já o voto vencedor foi do ministro Edson Fachin, que disse que, com relação ao trecho que narra a aplicação imediata, ele conclui que será aplicada pela autoridade competente de maneira conforme o procedimento previsto no Código de Trânsito Brasileiro, asseguradas as garantias constitucionais inerentes ao devido processo legal. No caso, o ministro Edson Fachin ele julgou inconstitucional o uso da expressão imediata e votou para declarar a constitucionalidade da locução apreensão do documento de habilitação. As ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber e os ministros Ricardo Lewandowski, Celso de Mello e Gilmar Mendes acompanharam a divergência. Em resumo, ficou resolvido da seguinte forma,
que a imediata aplicação da penalidade ela será efetuada pela autoridade competente, mas obedecendo às garantias legais constitucionais do devido processo legal, mesmo que em momento posterior. Desse modo, fica claro que pode ser feita a suspensão imediata do direito de dirigir, desde que seja feita por autoridade competente. Eu vou falar aqui agora o trecho do voto do ministro Edson Fachin. Ele fala o seguinte: as medidas previstas pelo dispositivo impugnado, ou seja, a suspensão imediata do direito de dirigir e a apreensão do documento de habilitação, têm evidente natureza acautelatória, providências administrativas que visam assegurar a eficiência da fiscalização de trânsito em caso de flagrante de prática de ato classificado como de gravíssimo risco para a segurança pública. Falando de maneira resumida, é permitido sim que ocorra a suspensão do direito de dirigir de forma imediata, tal como consta no artigo 218 do CTB. Para quê? Para assegurar a segurança pública, a segurança da coletividade. Se aquela pessoa ela não respeitou a norma de trânsito e ela passou em velocidade 50% maior da permitida, ela estaria colocando em risco toda a coletividade. Essa foi a ação direta de inconstitucionalidade de número 3.951, finalizada com o julgamento virtual realizado no dia 28 de maio de 2020. E esse foi o quadro Seus Direitos de hoje e até a próxima. Obrigada, Daniel. Agora vamos conferir uma campanha de proteção aos indígenas à Covid-19, porque, infelizmente, esta doença já chegou nas aldeias. Peja Pinagé, bateu FT Gama, Pedagogia Angagabumbu. Caminhambu, na mecaga bundu e a me angatone me impede a mão. O vabanhocri não vabagató, que né? O me ari vabanhocri não vabacri, ne chata me crago on bene, ne algo gatil algo ocupo bene, cani uma gató gatil, ne amigo opechenjo, ne vabajoto vabapá, que né? O me ari vabanhocri não vabacri. E voltamos agora com as notícias. O Ministério da Saúde divulgou nesta quarta-feira seu mais recente balanço com as atualizações de casos e mortes por complicações do novo coronavírus no Brasil. São 32.548 mortes, foram 1.349 registros de morte incluídos em apenas 24 horas. O total de casos confirmados no país é de 584.016. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro informa que registra até esta quarta-feira 59.240 casos confirmados e 6.010 óbitos por Covid-19 no estado. Há ainda 1.130 óbitos em investigação. Em Petrópolis, a Secretaria de Saúde recebeu ontem mais 2 confirmações de óbitos relacionados à contaminação pela Covid-19 na cidade. Com as notificações, o número de mortes pela doença chega a 64. Até o momento, foram analisados 1.315 casos na cidade. Deste total, 497 resultaram negativos, 713 positivos e 105 estão em análise. Há 80 pacientes internados em Petrópolis, podendo ser casos positivos ou ainda em investigação, esperando o resultado do teste. Até o momento, podemos afirmar que o município tem 337 pessoas recuperadas do coronavírus e, infelizmente, já alcançamos o número de 64 óbitos. E vamos conferir agora as notícias de polícia. A Polícia Militar está sufocando o movimento do tráfico de drogas na comunidade do Alemão, no bairro Retiro. Na tarde desta quarta-feira, uma nova operação na região resultou na apreensão de mais de 119 cápsulas de cocaína. Um homem de 18 anos foi preso. Na casa do suspeito, além da droga, os policiais apreenderam 3 telefones celulares e 8 aves da fauna silvestre.
Os pássaros foram apresentados na sede da Polícia Federal, no Rio de Janeiro, onde ficaram apreendidos. A operação teve início por volta das 4 horas da tarde, com base em denúncias anônimas, informando que o suspeito havia escondido cargas de cocaína no quintal de casa, em uma área de mata. O suspeito foi localizado na residência. Inicialmente, os policiais militares encontraram os pássaros e, durante as buscas na vegetação, toda a droga foi encontrada. Alterado com a ação da polícia, já dentro da viatura, o homem tentou reagir à ação e precisou ser contido. Além de tráfico de drogas, ele ficou preso, autuado ainda no artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais, que prevê pena de 6 meses a 1 ano de detenção, assim como pagamento de multa para quem matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente ou em desacordo com a obtida. Vamos conferir agora uma última notícia. Olha, o Estão pediu para eu gravar esse vídeo. Ele me trouxe uma lei que está no período de sancionar ou vetar, que ele aprovou na Câmara e logo quando eu vi a lei nós vamos sancionar essa lei, nós vamos aprovar essa lei, porque é uma lei, parece simples, né, Estão, mas é uma lei muito importante, porque o que a gente escuta, o que incomoda a população, que são as motos com ruídos excessivos, né, aquelas motos chegam a dar tiro quando o cara acelera, e assim, eu acho que todo mundo reclama disso. Então com essa lei a gente vai conseguir ampliar a penalidade e ampliar a fiscalização também. Então parece uma lei simples, mas eu tenho certeza que vai ter um grande apelo aí da população também, porque esses ruídos aí ninguém merece. Fala aí, Estão. Eu não tenho dúvidas, prefeito, do benefício que essa lei trará para a sociedade petropolitana. Eu já afirmei que é uma lei que a gente criou ouvindo as pessoas, então a gente tem certeza que é um apelo da maioria da população. Então eu não tenho dúvidas, volto a repetir, que vai ser de grande valia. Agradeço, sinceramente, espero que não só a sanção, mas que você tem um acompanhamento, tem uma fiscalização contundente para que de fato esse problema seja resolvido. Um abraço, vereador. Um abraço, prefeito, obrigado a todos. O programa original desta quinta-feira termina aqui. Obrigada pela audiência e pelo carinho de sempre. E a gente volta amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Até lá.